Falar sobre as estruturas subterrâneas para a comunidade técnica não foi a única missão do CBT nessas 2 décadas de história. O Comitê Brasileiro de Túneis se voltou para além da academia e da indústria e falou à imprensa, falou à população. Colocou os benefícios dos túneis à disposição dos brasileiros. Só em 2010, a opinião técnica do CBT sobre a infraestrutura nacional foi notícia em mais de 30 reportagens da grande imprensa. Antes de ser presidente do CBT, essa preocupação já me perturba há muito tempo, que a nossa profissão pode ser muito bem treinada, e eu acho que é para executar suas funções de investigar, projetar, construir, mas nós somos muito mal treinados no sentido de mostrar à sociedade o que fazemos. Nas nossas reuniões no Instituto de Engenharia, todos nós falamos de modo até veemente a respeito dessas soluções e lavamos a alma, saímos lá de alma lavada, mas eu cheguei a usar essa expressão mais de uma vez, de que nós só sabemos falar no intramuros e não falamos com a sociedade. Em várias vezes, várias oportunidades que nós vimos, isso nós vimos inclusive não dentro da nossa intranet, mas vendo matérias divulgadas na mídia, nós vemos que o comitê tem um papel muito importante de oferecer ideias, oferecer soluções para problemas que o gestor desses problemas muitas vezes desconhece ou não sabe com o detalhe ou com a pertinência que nós do comitê sabemos. Os políticos, que são na realidade quem muitas vezes tomam decisões que são técnicas. A decisão de se é uma ponte ou se é um túnel, desculpe, não é uma questão de escolha. Alguém pode querer morar num apartamento ou numa casa, isso é uma escolha do comprador. Mas uma ponte ou um túnel, isso não é decisão do comprador. Isso é uma decisão que passa pelo lado técnico e muitas vezes a gente vê que essas decisões aqui no Brasil são tomadas de maneira errada, sem o benefício total que a sociedade podia ter daquela obra. O CBT ele é uma entidade familiar, as pessoas se gostam, as pessoas têm um ideal comum, que é um ideal muito maior até que túneis, mas é um ideal de um país melhor, de cidades melhores, de condições melhores de vida, e acham que um dos instrumentos para isso é fazer obras de túneis evitando poluições na superfície, etc. Essas pessoas ligadas nesse ideal, nesses 20 anos, todas elas lutam por isso, batalham, querem um país melhor. Então, assim, é uma entidade, ao mesmo tempo, composta por técnicos, por engenheiros, geólogos, enfim, mas é uma entidade que tem um lado pessoal muito forte, de uma relação muito forte com as cidades e com o urbanismo. E nesse aspecto, eu acho que o CBT, desde o livro, começou a ter uma exposição maior à mídia, exposição no bom sentido, não de panfletagem, mas exatamente de mostrar o que os túneis podem fazer pela sociedade. E na realidade é muito mais que a profissão possa mostrar. E eu diria que algumas etapas desse processo foram conseguidas, mas há muito ainda a ser realizado. E nesse ponto o CBT acertou, o CBT está no caminho certo e com certeza está até ditando certas regras para as outras associações que não usam muito sua própria assessoria interna de imprensa, né, de divulgação. 20 anos. O Comitê Brasileiro de Túneis reservou o dia 26 de outubro de 2010 para celebrar as 2 décadas de lutas e conquistas. Durante a manhã, o CBT reuniu alguns dos principais profissionais de túneis do Brasil e do mundo para apresentar e discutir o uso do espaço subterrâneo em grandes cidades. O Seminário Internacional Soluções Subterrâneas para Megacidades aconteceu em São Paulo e reuniu cerca de 150 participantes. O Comitê Brasileiro de Túneis, da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, sente-se honrada em recebê-los para o Seminário Internacional Soluções Subterrâneas para Megacidades, evento que faz parte das celebrações dos 20 anos deste comitê. O evento 20 anos não é só um aniversário, uma vela
ser apagada, a vela dos 20, um número redondo, mas teve, eu diria, o grande mérito, mesmo que não fosse uma comemoração, de que aconteceu um seminário de grande valor de contribuição para o que pode ser o desenvolvimento das nossas megacidades. Quando nós viajamos e vemos cidades de tamanho menor e mais bem estruturadas, com sistemas de transporte melhor, com uso de espaço subterrâneo para tantas funções além de transportes, é que nós nos damos conta de que um evento desse tipo tem ainda muito a contribuir para São Paulo, não apenas no que foi aquela manhã, mas que fiquem os anais daquela conferência como uma referência para a tomada de decisão. Personagens de destaque no cenário mundial, como o coreano In Mo-lee, presidente da ITA, e Hannah DeMiro, presidente do Comitê sobre o Espaço Subterrâneo, dividiram o palco com figuras importantes da infraestrutura nacional. CBT is one of the strong and active member nations. I really appreciate with that. We have had a very good relationship between ITA and the CBT for the past 10 or 20 years to enhance our tunneling technology as well as to let the public know how important the tunneling or underground structures are. Miguel Bucalém, secretário municipal de Desenvolvimento Urbano de São Paulo, e Luiz Antônio Cortes Ferreira, assessor da Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, marcaram a presença nacional ao lado do presidente do CBT, Tarcísio Barreto Celestino. São dignos de nota os aportes de informação que trouxeram os estrangeiros, o presidente da ITA, o presidente do Comitê de Obras Subterrâneas da ITA, esse sim é a pessoa que mais pensa, o Comitê da ITA que mais pensa o que as obras subterrâneas têm a contribuir para as cidades. Como tivemos do nosso lado também, não vamos deixar de reconhecer isso, a excelente apresentação do secretário Bucalém de Desenvolvimento Urbano, do arquiteto Cortes, representante da Secretaria de Transportes Metropolitanos, que mostraram que, felizmente, existem boas cabeças pensando a respeito do futuro da cidade de São Paulo, passando, sim, obrigatoriamente, por obras subterrâneas. Um dia repleto de comemorações. Assim foi o dia 26 de outubro para o associado CBT. Um jantar com retrospectiva e homenagens aos protagonistas da história do comitê coroou a celebração das 2 décadas. 28 personagens foram homenageados na cerimônia. Entre ex-presidentes e empresas parceiras, os protagonistas da história do comitê receberam o carinho e o reconhecimento do CBT. Anos se passaram. Diante da história, na mente e no coração dos que estiveram à frente do CBT, ficam a satisfação e o desejo de transpor os próximos desafios. Eu diria que os desafios de um grupo que trabalhe com obras subterrâneas, número 1 é essas tendências de meio ambiente, de melhorar a condição de vida, né, através de retirar da superfície o que não precisa estar na superfície. Né? Eu sonho que o CBT ele cresça em todos os aspectos pelos quais ele foi criado, aumentando a sua participação na sociedade, promovendo outros eventos internacionais como o que ocorreu em 98, que aumente a sua capacidade de pesquisa em túneis, junto com os parceiros universitários e com a indústria. Eu acho que o CBT hoje é a menina dos olhos de ouro da ITA. O CBT para a ITA é o grande disseminador da América Latina, é o exemplo a ser seguido. Por outro lado,
eu acho que o CBT tem desafios enormes pela frente. Ele precisa agora se profissionalizar. Ele tem o desafio de começar a ditar normas, ditar diretrizes. Ele tem que cuidar para que o nível da engenharia brasileira de túneis continue alto. Sim, o CBT se desenvolveu, não apenas do ponto de vista de número de associados, de número de eventos promovidos, congressos, sucesso de eventos do ponto de vista de número de pessoas que assistiram, de empresas que participaram da exposição, etc. Mas eu diria até numa maturidade técnica, sem dúvida, mas esse lado que eu acho muito importante de uma associação. A associação não existe somente para promover o seu lado técnico, mas para mostrar à sociedade seu papel e para que a sociedade saiba amanhã de quem requisitar. Nesse aspecto, talvez tenha sido onde nós mais evoluímos. Eu acho que talvez realmente um dos grandes objetivos do CBT é poder, então, se possível, juntar, né, todos os profissionais que trabalham na área de túneis no CBT, né, para que realmente, a partir daí, possa irradiar, então, ter esse conhecimento, essa transferência de dados. Né? E é deficiente o que me disseram sobre túneis lá atrás, quando eu era um jovem engenheiro me formando. Então, um dos papéis do CBT é ir a este nicho, exatamente aos jovens, e mostrar a eles o quanto de benefício as obras subterrâneas trazem, o quanto se faz em outros países que ainda não se faz aqui, e através dessa espero, mudança de mentalidade nos jovens, que isso se torne um padrão que ainda não é entre nós, da adoção de obras subterrâneas para muitas soluções. Como fundador, né, do CBT, você olha para trás e o que você sente, Sérgio? Olha, eu sinto um orgulho muito grande, né? E sinto ainda muito feliz, lisonjeado e certamente não merecedor de todos os agrados e às vezes elogios que eu escuto Tarcísio e outras pessoas fazerem a mim. Então eu tenho um maior orgulho, fico feliz, né? É um dos itens do meu currículo que eu uso com maior prazer, tá certo? Dizer que fui presidente do CBT, tá certo? E já fui presidente de outras coisas também, mas do CBT realmente para mim é muito caro.